Na história dos impérios, poucos nomes brilham com tanto contraste quanto o de Ashoka. Filho da guerra, senhor de um dos maiores reinos que a Índia já viu, sua trajetória começa como a de tantos conquistadores, com sangue, ambição e domínio absoluto. Mas seu nome ficou marcado por algo incomum entre os grandes imperadores: a renúncia à violência. Ashoka governou o Império Maurya no século III a.C., em uma época de expansão territorial intensa e rivalidades brutais. Seu império rivalizava em tamanho com os maiores da antiguidade. Mas o que o separa de reis como Alexandre, César ou Nabucodonosor é o que veio depois da conquista: a transformação interior, a virada moral, o abandono do poder pela compaixão. Este é o relato do homem que, após vencer uma guerra devastadora, encarou os horrores do que havia feito e decidiu mudar não só a si mesmo, mas o destino espiritual de seu povo. Ashoka não apenas construiu um império. Ele buscou transformá-lo em um reflexo da paz que encontrou dentro de si. Um imperador que escolheu o Dharma em vez da espada, a fé em vez do medo. O Império Maurya foi fundado por Chandragupta Maurya, avô de Ashoka, no final do século IV a.C., logo após a retirada de Alexandre, o Grande, da Índia. Em pouco tempo, o império se tornou a maior potência do subcontinente indiano, controlando vastas regiões que iam do atual Afeganistão até Bengala. Era um império plural, com dezenas de línguas, culturas e religiões. Ashoka nasceu nesse contexto, como príncipe de uma dinastia em crescimento. Filho do imperador Bindusara, não era o herdeiro direto. Cresceu entre irmãos rivais, conspirações palacianas e disputas por poder. Desde jovem demonstrou inteligência estratégica, coragem militar e ambição. Foi enviado como governador para províncias distantes, onde mostrou ser não apenas eficiente, mas implacável. Relatos e lendas sugerem que ele suprimia revoltas com mão de ferro e não hesitava em recorrer à força para afirmar sua autoridade. Quando seu pai morreu, uma guerra de sucessão se instalou. Ashoka, segundo as tradições, derrotou seus irmãos, tomou o trono e consolidou o controle absoluto sobre o império. A ascensão foi marcada por sangue, mas também por eficiência. Ele não era visto apenas como um usurpador, era reconhecido como um líder capaz. No início de seu reinado, Ashoka seguiu os passos tradicionais de um governante Maurya. Ampliou fronteiras, reforçou o exército, centralizou o poder e fortaleceu a administração. O império prosperava economicamente e mantinha o controle sobre rotas comerciais importantes. Ashoka era temido por seus inimigos e respeitado por seus aliados. Mas tudo mudaria com um único episódio: uma guerra, um reino rebelde e uma vitória que mudaria sua alma para sempre. No 8º ano de seu reinado, Ashoka voltou seus olhos para Kalinga, um reino independente e próspero localizado na costa leste do que hoje é a Índia. Estratégico, desafiador e orgulhoso, Kalinga resistia à dominação Maurya. Para Ashoka, conquistar Kalinga era questão de poder, prestígio e controle territorial. Ele enviou seus exércitos. O confronto foi brutal. A Guerra de Kalinga não foi apenas mais uma campanha militar. Foi um massacre. Segundo os próprios registros de Ashoka, mais de 100.000 pessoas foram mortas. Outras 150.000 foram deportadas ou feitas prisioneiras. A terra ficou devastada, os campos queimados
as cidades vazias. E foi nesse cenário de morte que algo inédito aconteceu. Ao percorrer os campos de batalha, Ashoka não viu glória. Viu sofrimento. Viu viúvas, órfãos, feridos, desespero. Viu o rosto humano por trás de cada número. E pela primeira vez, o imperador vitorioso sentiu vergonha. A transformação não foi imediata, mas profunda. A partir daquele momento, Ashoka começou a questionar o próprio sentido do poder. As conquistas militares, antes motivo de orgulho, passaram a ser vistas como fontes de sofrimento. O rei que vencera pela espada começou a buscar outra forma de governar. O trauma de Kalinga o levou a uma crise existencial. E dessa crise emergiria uma nova doutrina de governo, baseada não na força, mas no Dharma. Uma ética de compaixão, autodisciplina, respeito à vida e responsabilidade moral. Foi nesse momento que o guerreiro deu lugar ao reformador. E o Império Sangrento começaria a se tornar um império de princípios. Após Kalinga, Ashoka mergulhou em uma transformação pessoal que iria ressoar em todo o império, buscando respostas para a dor que havia causado e o vazio que a guerra deixara. Ele se aproximou do budismo, então uma doutrina modesta, espalhada por monges e comunidades pacíficas no norte da Índia. A conversão de Ashoka não foi imediata, nem meramente simbólica. Ele passou anos estudando os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, e se tornou discípulo do Dharma, o caminho da retidão, da renúncia ao ego e da compaixão universal. Mas Ashoka era mais que um devoto. Era um imperador. E como imperador, ele não guardou sua fé para si. Fez dela a base de seu governo. O budismo, sob sua liderança, deixou de ser uma filosofia privada e se tornou uma política de Estado. Ashoka baniu sacrifícios sangrentos, promoveu o vegetarianismo, reduziu a caça e incentivou o tratamento ético de humanos e animais. Instituiu leis inspiradas na moral budista, promoveu escolas, hospitais e centros de cura, tanto física quanto espiritual. Mandou construir milhares de stupas, monumentos sagrados, por todo o território, e espalhou monges budistas para além das fronteiras do império. Ele também criou uma nova forma de se comunicar com o povo: os editos de pedra. Grandes inscrições gravadas em rochas e pilares, espalhadas por regiões remotas, nos idiomas locais. Nessas mensagens, Ashoka não se colocava como Deus, nem como tirano, mas como um servo da justiça. Falava de tolerância religiosa, respeito mútuo, arrependimento e dever moral. Pela primeira vez na história registrada, um governante declarava abertamente sua responsabilidade espiritual pelo bem-estar de todos. Não apenas dos súditos, mas de toda forma de vida. Ashoka havia deixado de conquistar reinos. Agora, buscava conquistar corações. Ashoka compreendeu que o poder não se sustentava apenas por armas ou tributos. Ele sabia que ideias viajavam mais longe do que exércitos e duravam mais que muralhas. Por isso, fez do budismo não apenas um caminho interior, mas uma força de integração, união e diplomacia. Ao invés de conquistar novos territórios pela guerra, Ashoka passou a estender a influência de seu império por meio de missões espirituais. Enviou monges e estudiosos a todas as direções. Para o Sri Lanka, para as regiões do Himalaia, para a Ásia Central e, segundo algumas tradições,
até mesmo para a Grécia e o Egito. Esses enviados não levavam ouro nem ameaças, levavam ideias, leis morais, ensinamentos sobre não violência, compaixão, renúncia e sabedoria. O objetivo não era converter pela força, mas oferecer o exemplo de um caminho possível, baseado na harmonia. Internamente, o império se tornou mais tolerante. Ashoka respeitava outras crenças, e seus editos defendiam a liberdade religiosa como um valor essencial. O pluralismo não era apenas tolerado, era protegido por lei. Ao mesmo tempo, ele incentivava o diálogo entre escolas filosóficas e criava espaços onde monges de diferentes tradições podiam viver, estudar e ensinar. O budismo floresceu sob sua proteção. Ganhou estrutura, prestígio e alcance. Mas o mais notável é que, mesmo tendo os recursos para se declarar profeta ou divindade, como outros reis haviam feito, Ashoka recusou qualquer culto à sua figura. Ele se chamava Devanampiya, o amado dos deuses. Mas sempre deixava claro: não era infalível, não era perfeito. Apenas alguém tentando fazer o certo. Sua política espiritual não era um teatro. Era uma transformação de dentro para fora, que passou a orientar decisões econômicas, jurídicas, culturais e sociais. Ashoka transformou o trono em altar e fez da Índia antiga o centro moral do mundo. Os últimos anos de Ashoka foram marcados pela continuidade de sua missão moral, mas também por desafios internos. A paz espiritual nem sempre se traduz em estabilidade política. Após décadas de reformas, mudanças administrativas e renúncia à guerra, o império começou a mostrar sinais de desgaste. A estrutura militar havia sido enfraquecida. A expansão territorial estagnou. As fronteiras tornaram-se vulneráveis e, em regiões mais distantes, governadores questionavam a autoridade central. Embora Ashoka ainda fosse respeitado, sua política de tolerância, não violência e redistribuição de poder criava atritos com elites locais acostumadas a outra lógica de governo. Com sua morte, por volta de 232 a.C., o Império Maurya começou a se fragmentar. Em poucas décadas, parte do território foi perdida. A dinastia declinou e deu lugar a outras forças emergentes no cenário indiano. Politicamente, a era de Ashoka chegou ao fim. Mas seu legado estava apenas começando. Enquanto o poder do império se dissolvia, o budismo, moldado, fortalecido e difundido por Ashoka, seguia crescendo. Nos séculos seguintes, atravessaria fronteiras, ganharia novos rostos na China, no Tibete, no Sudeste Asiático e no Japão. A religião que havia sido abraçada por um imperador se tornaria uma das mais influentes da história da humanidade. E os próprios editos de pedra de Ashoka, esquecidos por mais de 2000 anos, seriam redescobertos por arqueólogos britânicos no século XIX. Neles, o mundo moderno reencontraria a voz direta de um rei da antiguidade, falando sobre ética, remorso, respeito e dever, em uma linguagem mais humana do que muitos líderes contemporâneos. Ashoka não fundou um império eterno, mas deixou uma ideia eterna. Provou que um governante não precisa ser lembrado pela guerra, pode ser lembrado pela consciência. Mais de 2000 anos após sua morte, Ashoka permanece como uma das figuras mais singulares da história humana. Ele não é lembrado como um conquistador invencível, mas como um líder que teve coragem para mudar e sabedoria para admitir que a verdadeira força está no controle de si mesmo.
Em um mundo marcado por impérios construídos sobre ruínas, Ashoka ergueu algo mais duradouro. Um modelo de governo baseado em valores éticos, diálogo e respeito à vida. Seu nome sobreviveu não apenas na arqueologia ou na memória cultural indiana, mas também como símbolo de um ideal político e espiritual possível. Hoje, seu legado está impresso na bandeira da Índia moderna, o chakra, a roda do Dharma, retirada diretamente de seus pilares de pedra. Ela representa a ideia de justiça em movimento, de moral aplicada à ação, de dever acima do ego. Ashoka é estudado por historiadores como um caso raro de transformação radical dentro do poder, por líderes religiosos como um exemplo de conversão autêntica, por filósofos como um modelo de consciência política, e por milhões de budistas, como aquele que levou a luz de Buda além das montanhas. Ele foi chamado de imperador justo, de visionário, de homem santo. Mas talvez o mais honesto seja reconhecê-lo como o que de fato foi: alguém profundamente humano, capaz de cometer erros, de reconhecê-los e de tentar construir, a partir disso, um mundo melhor. Ashoka não buscou imortalidade, mas encontrou o que poucos reis encontram: permanência no espírito do tempo. Um trono construído não sobre cadáveres, mas sobre arrependimento, compaixão e sabedoria.